Lendas dos judeus. As nações em guerra. Haddad, o rei de Edom, que não conseguiu ganhar fama e honra na campanha egípcia, foi favorecido pela fortuna em outra guerra, uma guerra contra Moabe. Os moabitas evitaram encontrar-se sozinhos com Haddad e fizeram uma aliança com os midianitas. No auge da luta, os moabitas fugiram do campo de batalha, deixando os midianitas entregues à sua sorte, e esses aliados, desertos deles, foram reduzidos a um homem por Haddad e seus edomitas. Os moabitas salvaram a pele e sofreram apenas o incômodo de ter que pagar tributo. Para vingar a falta de fé praticada contra eles, os midianitas, apoiados pelos seus parentes, os filhos de Queturá, reuniram o poderoso exército e atacaram os moabitas no ano seguinte. Mas Haddad veio em seu auxílio e novamente infligiu uma severa derrota aos midianitas, que tiveram de desistir de seu plano de vingança contra Moabe. Este é o início da inimizade inveterada entre os moabitas e os midianitas. Se o único moabita for capturado na terra de Midian, ele será morto sem piedade. Nenhum midianita em Moabe não terá melhor sorte. Após a morte de Haddad, os edomitas instalaram Samlá, de Masreca, como seu rei, e ele reinou 18 anos. Era seu desejo defender a causa de Agnias, um antigo aliado dos edomitas, e castigar Zefo por ter ido à guerra com ele. Mas seu povo, os edomitas, não permitiria que ele empreendesse algo que fosse inimigo de seu parente. E Samlá teve que abandonar o plano. No 14º ano do reinado de Samlá, Zefo morreu, tendo sido rei de Quitim durante 50 anos. Seu sucessor foi Janus, um dos habitantes de Quitim que desfrutou de um reinado igualmente longo. Balaão fugiu para o Egito após a morte de Zefo, e foi recebido lá com grandes demonstrações de honra pelo rei e por todos os nobres, e Faraó o nomeou conselheiro real, pois ele tinha ouvido falar muito sobre sua grande sabedoria. No reino edomita, Samlá foi sucedido por Saulo de Petor, um jovem de beleza incomparável, cujo reinado durou 40 anos. Seu sucessor no trono foi Baal-Ramon, rei por 38 anos, período durante o qual os moabitas se levantaram contra os edomitas, a quem prestavam tributo desde a época de Haddad, e conseguiram livrar-se do jugo do estranho. Os tempos eram difíceis em todos os lugares. Agnias, o rei da África, morreu, e também ocorreu a morte de Janus, o rei de Quitim. Os sucessores desses dois governantes, Asdrubal, filho de Agnias, e Latino, rei de Quitim, iniciaram então uma longa guerra de muitos anos. No início, a sorte da guerra favoreceu Latinos. Ele navegou para a África em navios e infligiu uma derrota após a outra a Asdrubal. E finalmente este rei da África perdeu a vida no campo de batalha. Depois de destruir o canal de Quitim para a África, construído muitos anos antes por Agnias, Latinos retornou ao seu país, levando consigo como esposa Ushpiziwana, filha de Asdrubal, que era tão maravilhosamente bela que seus compatriotas usavam sua imagem em suas roupas. Latinos não desfrutou por muito tempo dos frutos de sua vitória. Aníbal, o irmão mais novo de Asdrubal, e seu sucessor no poder real, foi para Quitim em navios e travou uma série de guerras que duraram 18 anos, durante as quais matou 80 mil habitantes de Quitim, não poupando os príncipes e os nobres. No final deste período prolongado, ele regressou à África e reinou sobre seu povo em paz e tranquilidade. Os edomitas, durante os 48 anos do reinado de Haddad, sucessor de Baal-Ramon, não se saíram melhor do que o povo de Quitim. O primeiro empreendimento de Haddad foi reduzir novamente os moabitas à soberania de Edom, mas ele teve que desistir, porque não poderia oferecer resistência bem-sucedida a um rei deles recém-escolhido, um de seu próprio povo, que alistou a ajuda de seus parentes, os amonitas. Os aliados comandavam um grande exército e Haddad ficou impressionado. Estas guerras foram seguidas por outras entre Haddad e Edom, e Abimenos de Quitim. Este último foi o grupo atacante e invadiu Seir com um poderoso exército. Os filhos de Seir foram derrotados objetivamente. Seu rei, Haddad, foi levado cativo e depois executado por Abimenos. E Seir tornou-se uma província sujeita a Quitim e governada por um governador. Assim terminou a independência dos filhos de Esaú. Doravante tiveram que prestar homenagem a Quitim, sobre o qual Abimenos governou até sua morte, no 38º ano de seu reinado. Lendas dos judeus. A magnanimidade de José. Quando José voltava do enterro de seu pai na caverna de Macpelá, ele passou pela cova na qual seus irmãos uma vez o lançaram, e olhou para ela e disse:
Bendito seja o Deus que permitiu que o milagre acontecesse para mim aqui. Os irmãos inferiram dessas palavras de gratidão que José proferiu apenas em conformidade com as determinações da Torá, que ele apreciava a lembrança do mal que lhe haviam feito e temiam que agora que seu pai estava morto, seu irmão retribuiria a eles de acordo com suas ações. Além disso, observaram que, como o pai já não existia, José abandonara o hábito de recebê-los à sua mesa, e interpretaram isso como um sinal do ódio que sentia por eles. Na realidade, foi devido ao respeito e estima que José tinha pelos seus irmãos. Enquanto meu pai estava vivo, disse José para si mesmo, ele me mandou sentar à cabeceira da mesa, embora Judá seja o rei e Rúben seja o primogênito. Mas agora não é apropriado que eu tenha o primeiro assento na presença deles e ainda assim, sendo governante do Egito, não posso ceder meu lugar a nenhum outro. Ele achou melhor, portanto, não ter a companhia de seus irmãos nas refeições. Mas eles, não compreendendo seus motivos, enviaram-lhe Bilá com a mensagem moribunda do seu pai, de que ele devia perdoar a transgressão e o pecado dos seus irmãos, em prol dos caminhos da paz. Eles inventaram a mensagem. Jacó não disse nada parecido. José, por sua vez, percebeu que seus irmãos falavam assim apenas porque temiam que ele pudesse lhes fazer mal, e chorou porque eles depositaram tão pouca confiança em sua afeição. Quando eles apareceram e prostraram-se diante do seu rosto e disseram, tu desejaste fazer um de nós um escravo para ti mesmo. Eis que todos nós estamos prontos para ser teus servos. Ele lhes falou gentilmente e tentou convencê-los de que não nutria nenhum desígnio maligno contra eles. Ele disse, não tenha medo, não lhe farei mal, pois temo ao Criador. E se você pensa que deixei de fazê-lo sentar-se à minha mesa por causa de inimizade com você, o Criador conhece as intenções do meu coração. Ele sabe que eu agi assim em consideração ao respeito que devo a vocês. Além disso, ele disse, sois semelhantes ao pó da terra, à areia da praia e às estrelas dos céus. Posso fazer alguma coisa para expulsá-los do mundo? 10 estrelas não poderiam fazer nada contra uma estrela. Quanto menos uma estrela pode efetuar algo contra 10? Vocês acreditam que tenho o poder de agir contrariamente às leis da natureza? 12 horas tem o dia, 12 horas a noite, 12 meses o ano, 12 constelações estão nos céus, e também existem 12 tribos. Você é o tronco, e eu sou a cabeça. De que adianta a cabeça ser um tronco? É para o meu próprio bem que eu deveria tratá-lo com carinho fraterno. Antes de seu advento, eu era considerado um escravo neste país. Você provou que sou um homem de nascimento nobre. Agora, se eu matasse vocês, minhas reivindicações sobre uma linhagem aristocrática seriam mostradas como uma mentira. Os egípcios diriam, eles não eram seus irmãos. Eles eram estranhos para ele. Ele apenas os chamou de seus irmãos para servir ao seu propósito. E agora ele encontrou um pretexto para tirá-los do caminho. Ou eles me considerariam um homem sem probidade. Quem joga falso com seus próprios amigos e parentes, como pode manter a fé com os outros? E, na verdade, como posso me aventurar a impor as mãos sobre aqueles a quem Deus e meu Pai abençoaram? Assim como o trato de José foi gentil e gentil com seus irmãos, ele foi o ajudante e conselheiro dos egípcios. E quando o faraó partiu desta vida, sendo José então um homem de 71 anos de idade, o último desejo do rei foi que ele pudesse ser um pai para seu filho e sucessor Magrom, e administrador dos assuntos do estado para ele. Alguns egípcios desejavam tornar José rei após a morte do faraó, mas este plano encontrou oposição por parte de outros. Eles se opuseram a colocar um estrangeiro no trono, e assim o título real foi deixado para Magrom, chamado faraó, de acordo com o costume estabelecido, o nome dado a todos os ex-egípcios. Mas José foi nomeado verdadeiro governante da terra, e embora fosse apenas vice-rei do Egito, reinou como rei sobre todas as terras fora do Egito, até o Eufrates, parte das quais José havia adquirido por conquista. Os habitantes desses países trouxeram-lhe o seu tributo anual e outros presentes, e assim José governou durante 40 anos, amado por todos e respeitado pelos egípcios e pelas outras nações. E durante todo esse tempo, seus irmãos habitaram em Gósen, felizes e alegres no serviço ao Criador. Em seu próprio círculo familiar, José também era feliz. Ele viveu para atuar como padrinho na circuncisão dos filhos de seu neto Mahir. Seu fim foi prematuro em comparação com os de seus irmãos. Quando morreu, ele era mais jovem do que qualquer um deles quando morreram.
É verdade, o domínio enterra aquele que o exerce. Ele morreu 10 anos antes do tempo previsto, porque, sem se ressentir, permitiu que seus irmãos chamassem seu pai de servo em sua presença.